Sejam bem-vindos ao CartaCast. Hoje teremos a leitura da carta mensal de junho de 2020 da gestora Ocam Brasil. Internacional. A flexibilização das medidas de isolamento social, adotadas como estratégia de combate à pandemia do Covid-19, continuou a ocorrer ou foi iniciada na maioria das economias do mundo. Em geral, este movimento está ocorrendo de forma consistente, mas as dimensões continentais dos Estados Unidos têm contribuído para um comportamento desigual entre seus estados. Os estados americanos menos afetados no início da pandemia e que retiraram as medidas de isolamento precocemente, predominantemente estados do Sul e da Costa Oeste, estão apresentando forte crescimento do número de novos casos e hospitalizações. Ainda assim, a estratégia adotada para o controle da disseminação da doença nesse momento é voltada especificamente para estes focos, mitigando impactos econômicos agregados. A evolução destas estratégias e de seu impacto sobre o comportamento das pessoas é crucial para termos uma maior visibilidade. Entretanto, os estímulos monetários e fiscais que já foram concedidos, bem como aqueles esperados à frente, como um novo pacote fiscal nos Estados Unidos e o Fundo de Recuperação na União Europeia, continuaram a contribuir para o desempenho do mercado. Por fim, na parte política, cabe destacar que diversas pesquisas eleitorais passaram a apontar um favoritismo de Joe Biden nas eleições americanas, mesmo em alguns estados nos quais o Partido Republicano era tradicionalmente vitorioso. Brasil. Ao longo do mês, diversos governos regionais brasileiros também adotaram medidas de relaxamento do isolamento social após a superação do estágio mais agudo do contágio da pandemia. Ainda que estes ajustes tenham sido feitos em diversos estados, dados de alta frequência confirmaram que o pior momento para a atividade econômica foi o mês de abril e, desde então, foi iniciada uma recuperação tanto da oferta quanto da demanda agregada. Ao mesmo tempo, os índices de preço ao consumidor também saíram de seu ponto mais desinflacionário e começam a migrar para o terreno positivo, embora a inflação deva se manter consideravelmente abaixo do limite inferior de tolerância da meta neste ano. Na parte fiscal, entramos na fase de discussão da prorrogação dos estímulos à economia, com destaque para a manutenção do auxílio de R$ 600 para a população mais vulnerável, que tende a ser um vetor de sustentação da demanda, ao custo de R$ 100 bilhões. O acompanhamento de quais outras medidas serão prorrogadas e por quanto tempo será crucial para avaliar as perspectivas para a situação fiscal do setor público. Nesse aspecto, a aproximação entre o governo e o Centrão contribui para uma perspectiva mais positiva, tanto nesta agenda quanto nas necessárias reformas pós-crise. Em relação à política monetária, o Copom avaliou, em sua última reunião, que o cenário demandava um corte adicional de 75 bps. Mas, ainda que não tenha eliminado a possibilidade de um ajuste adicional, apontou que o espaço para um eventual movimento adicional é reduzido. Juros e câmbio. A continuidade da distensão do risco, iniciada em abril, teve sequência em junho. Essa melhora é sustentada pela percepção de uma tendência de volta à normalidade na maioria das principais economias mundiais em um ambiente de ampla liquidez e políticas estimulativas. Este cenário nos levou a zerar nossas posições aplicadas em juros, tanto no Brasil como nos Estados Unidos. No México, entretanto, ainda observamos boas oportunidades na posição aplicada, por avaliarmos que o Banco Central mexicano cortará a taxa de juros além do precificado pelo mercado atualmente. Na parte de moedas, o brusco aumento da volatilidade do dólar contra o real nos fez optar por operar a moeda de maneira mais tática. Seguimos sem posição relevante no livro internacional. Bolsa. No mês, o Ibovespa subiu 8,8% e fechou o semestre com queda de 17,8%. Com a estabilização dos casos de Covid-19, e uma expectativa de reabertura da economia, observamos uma recuperação dos principais setores afetados por essa crise, com forte desempenho das companhias aéreas, setor de turismo e incorporadoras imobiliárias. No ambiente externo, o Nasdaq subiu 6,3%,
S&P teve alta de 1,8%, mantendo o bom momento do setor de tecnologia, o que beneficiou os fundos, dado nossa exposição ao segmento. No Brasil, este setor também teve performance superior ao Ibovespa, contribuindo positivamente para as carteiras, assim como o financeiro não bancário e elétrico. Desempenho negativo para nossa posição em mineração. Estamos continuamente conseguindo expandir nossa carteira externa e no Brasil, enxergando oportunidades de gerar alfa em nossos setores favoritos. Acreditamos que os temas irão convergir para uma geração de valor, dada a contínua procura por ativos de risco neste ambiente de juros baixos. Isso é tudo, pessoal. Obrigado por escutar essa edição do CartaCast. Lembrando que o link para acessar o arquivo em PDF dessa carta está na descrição. Se você curtiu esse conteúdo, deixe seu like e nos siga nas redes sociais. Até a próxima!